Você está ouvindo o Papo Teca, o podcast do CIBUF. Cultura, música, cinema e muito mais. Conhecimento em forma de entretenimento. Seja bem-vindo. Iniciando o nosso quarto programa hoje, aqui vos fala é Andrew Luiz. Feliz Dia das Crianças. Hoje que vamos falar sobre os heróis, o HQ, o mangá, ver a diferença entre HQ e mangá, né, os nossos heróis, que hoje é Dia das Crianças, hoje tem muita criança comprando bonequinho, né, dos heróis, que já eram heróis desde a nossa infância, né, a gente já consumia, né, esses heróis. E vamos falar aqui sobre eles, né, qual a importância, as mídias que eles estão, quais são as mídias que utilizam os heróis, falar um pouquinho sobre o assunto, a diferença de mangá e HQ. A gente está fazendo o primeiro volume aqui falando sobre os heróis, o HQ e mangá, mas vamos fazer um segundo programa falando sobre os quadrinhos em si, a história e tal, tudo com um especialista e com minha amiga Rosa que vai estar de volta. E lembrar que o HQ sempre foi a base, ajudou muito no desenvolvimento das crianças, né, para ter o primeiro acesso à leitura, né? Nosso primeiro acesso à leitura, principalmente nós que somos um pouco mais velhos, a gente tinha contato com o HQ e com o mangá, e depois a gente ia para os livros, né? Então, nada mais importante que a gente falar hoje no Dia das Crianças sobre o nosso primeiro contato com a leitura. Mas eu não estou aqui sozinho, está aqui comigo meu parceiro lá do UFES LagCast, do Princípio Ativo, né, que faz podcast aqui pela UFES também, meu amigo Juan Oliveira. Tudo bem, Juan? Fala, Andres, beleza? Beleza. Aqui mais um episódio, né? Retomando, eu tô voltando às produções de podcast, a participar. E vamos lá, falar um pouquinho, né, sobre algo que tem autoridade zero, mas experiência de sobra, horas acumuladas, né? Assistindo, lendo. Ele fala que não entendeu, rapaz, o Juan gostava de quadrinho, ele falou pra mim. É humilde esse menino. Mas olha, vou falar com ele, que é meu parceiro de outro podcast, né, fora da UFES. Nicolai Dias, tudo bem, Nicolai? Tudo certo, cara. E ainda bem que logo na abertura do programa você me lembrou que é uma edição comemorativa do Dia das Crianças. E como eu já vinha falando, você é um assunto que eu não domino nem um pouco. Então, boa parte do programa eu vou ficar calado. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que sai. Na verdade, Nicolai, você vai ver que você conhece de quadrinho, porque esse quadrinho a gente, quando era criança, era a única mídia que a gente tinha realmente para ter heróis. A gente vai falar muito sobre isso, mas vou falar agora com a pessoa que entende de mangá, de quadrinho. Ele fez um trabalho muito bom na biblioteca. Foi ele que chegou para mim, vamos falar de mangá. Mas oxi, vamos fazer hoje mesmo, vamos discutir isso. Fizemos o roteiro e já estamos aqui gravando do Dia das Crianças para falar. Ele, o Washington, trabalha lá na biblioteca. Tudo bem, Washington? Tudo bem, André? Beleza? Estou muito feliz de estar participando desse podcast para o Papoteca, né? E vamos ver aí o que a gente consegue falar sobre mangás, ver o que a comunidade conhece sobre o tema. Tá certo. Aí, o nosso conhecedor aí de mangá, né? Eu li muito quadrinhos, né? Eu sou do tempo que a gente via sobre heróis, a gente via nos quadrinhos. Depois venho com Superman, outros filmes. Hoje só tem mais filme de heróis que tudo, né? Mas como é que foi tudo isso no início, o HQ? A gente vai discutir aqui, né? Os quadrinhos que surgiram em 1845, né? Os primeiros HQs ainda de jornais. E aí, em 1869, chegou no Brasil também, através de jornais. Mas o primeiro HQ mesmo, histórias em quadrinhos, de herói, né? Que foi discutido que o primeiro herói foi Superman, inclusive, em 1939, o primeiro herói lá da DC. E aí a gente começou a ter o ideal, a visão de ideal, de alguém altruísta e preocupado com as pessoas. Então eu vou começar aqui discutindo, já que 1939 foi o primeiro HQ de herói, vamos aqui sem delongas aqui, vamos discutir. Juan, Marvel ou DC? Rapaz, eu gosto mais da DC, da minha infância mesmo. Então, essa da 2005, eu sou de 99. Digo que você tem alguém de 80? Eu sou de 85, eu nasci em 85. Eu peguei 82. Eu peguei o tempo das animações da Liga da Justiça. Então, nesse meu período, era muito intenso no bom de a DC. Eu não tinha Homem de Ferro, o máximo que dava pra assistir
era o Homem-Aranha. Só que eu pensava que era da mesma coisa, sabe? Na época o que era DC, o que era Marvel. Eu gostava da Liga da Justiça, então eu acabei gostando mais do Batman, meu favorito, Superman, Flash. Por isso que eu tenho essa preferência. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu gosto mais da DC, né? Conheci os Super Amigos, da Hanna-Barbera, no desenho animado, onde a Mulher Maravilha tinha um avião invisível, cambau lá cheio de heróis, e eu não entendia porque tinha herói. O Homem-Aranha não tava com o Superman, eu não sabia também o que era Marvel e o que era DC. Mas eu sabia de uma coisa, era muito divertido. E eu sou de um tempo que, quando surgia filme de herói, a gente, caramba, que legal, filme de heróis, em filmes, né, saiu dos quadrinhos. E Washington, você é de que tempo? Quantos anos você tem, Washington? Eu tenho 27 Puta inscrição, velho. O Washington é menino, é novo. Eu não vi o filme de Christian, qual é o nome, Nicolas? Christian, o primeiro Super-Homem. Eu não vi o primeiro Superman. Christopher Reeve, o que ficou tetraplégico. Acho que é isso que você quis dizer. Exatamente, é esse que eu vou cortar na edição. Aí... não, deixa isso aí. Christian Reeve. Quanto mais espontâneo, melhor. É verdade. Mas o Christian Reeve, né, o primeiro Superman que marcou a gente, na verdade, eu consumi muito mais HQ do Superman depois do filme, né? De todos da DC, o que eu mais gostava era o Superman. E que o Superman, a coisa que eu acho curioso, é que eles perdem os pais, né? O Super-Homem não tem um pai, tanto o Joel, que é o pai dele original, quanto o pai dele que criou ele na Terra. O Batman é órfão, né? A Mulher Maravilha não tem um pai, né? Todos os heróis eu não tenho. O Homem-Aranha não tem os pais e perde o tio. O Homem de Ferro não tem a presença do pai dele. Então a maioria dos heróis ele não tem a presença paterna. Mas por que isso? Assim, uma visão. Ele quer dizer o seguinte, que o pai é o símbolo da segurança. E o herói é a luta da esperança versus a desesperança. Então o que acontece? A sociedade está sofrendo e ele vai enfrentar da desesperança pessoal a desesperança social se somando, e ele assume esse manto de herói para resolver. Vocês já notaram isso? Que eles não têm a presença dos pais? Cara, não tem muito vagamente, não tem agora que você falou. Embora em alguns arcos, ou mesmo em adaptações para outras mídias, ainda se faça menção. Como eu falei, eu não sou um especialista em quadrinhos, mas na saga do universo cinematográfico da Marvel, o pai do Tony Stark já começa a ter uma presença e uma importância maior em toda a situação, mas são sinais dos tempos, né? Naquele momento, talvez tenha sido essa mensagem. Até nos mangares, né? Naruto nasceu sem um pai, Sasuke não tem. Então, eu acho que é quase um clichê. Vou matar a mãe, vou matar o pai, vai morar, sei lá, com dificuldade. É um clichê assim que pega, né? Ele não teve ninguém, ele não teve uma família, ele tinha tudo pra ceder. Então, né, você percebe que todos os heróis, você vê o Superman, ele tem carência afetiva, o Batman tem uma carência afetiva. Eles se prendem muito à questão do Superman, né, a Lois Lane, essa questão, eu preciso de relacionamento. Porque eles não têm, assim, essa questão emocional firme, né? Sim. Tem muita mãe solteira no mundo dos quadrinhos, tem muito pai indo comprar cigarro. Tem muito mesmo. Aí volta 18 anos depois, quando o filho já é o Superman, né? Você é meu filho. Não, é interessante porque assim, ele pega a questão também até cristã, né? Por quê? Porque tem uma passagem no Superman que Joel mandou o filho dele para vir para a Terra e ser protetor da Terra. E aí um filho, depois que ele enfrenta, vira herói, ele fala, o filho vira o pai e o pai vira o filho. Essa frase é muito Jesus e Deus, né? O pai é o filho é o pai. Então eles pegam como uma referência também a nossa cultura religiosa, né, de Deus e Jesus. E eles jogam nisso também. Você pode notar que quando o pai aparece para eles, há mais ou menos uma confirmação de que, poxa, você está fazendo a coisa certa, era isso que eu queria. O Tony Stark com o pai dele. O pai dele falou, filho, o que eu sempre quis é que você fosse isso. Eu preparei você para isso. Cultura cristã, né? O pai preparou o filho. Mas você concorda com essa cultura?
Pronto. Nos quadrinhos, cara, como eu falei, eu não tive essa percepção. No mundo cinematográfico, eu vejo que eles já trabalham um pouco mais isso. Tanto que eu não sei se isso existia em algum arco dos quadrinhos, mas se você for ver os últimos filmes do Homem-Aranha, já lançados pela Marvel, antes deles retomarem o personagem, que estava, eu acho que era com a Sony ou era com a Fox, já investem na coisa da figura paterna do Peter Parker como sendo o Tony Stark. Tony Stark praticamente o adota. Então, há uma quebra entre esse tipo de figura paterna no quadrinho e nas outras mídias. E aí, Washington, já notou isso também? O que é que você acha? Então, Anderson, confesso que nunca reparei nessa história. Mas eu acredito que a ideia de fazer isso é tornar o personagem mais humano e fazer com que a jornada do herói até a concretização, né, do seu objetivo faça valer muito mais a pena do que se ele tivesse todo o carinho da família, né, o envolto da família com ele. Você fez um ponto muito bom, Washington, que é a jornada do herói, porque a morte do mestre, né, faz muito parte, né, na história da jornada do herói. Para Star Wars é a morte daquele qual é o nome do verdinho, que toda vez esqueço o nome dele? É o Yoda. A morte do mestre Yoda do Star Wars faz uma diferença. A morte do Obi-Wan também faz uma diferença, né? Será que ele consegue? Ele vai ter que reconstruir, modificar, ele tem que morrer também. Quando ele perde a mão, é o símbolo da morte, para ele ressurgir e enfrentar o vilão dele, que nesse caso, o vilão dele era o pai dele, mas tudo bem, é um caso à parte. Mas no caso como é que tem que ser humano, né, mais próximo, como você falou, não tem mestre maior numa família do que o pai. Então é algo que se torna trágico. E você se coloca no lugar, porque o medo de uma criança, que quadrinho é feito inicialmente para criança, o medo maior da criança é perder os pais. Então a criança se coloca, meu Deus, se eu perdesse meu pai, o que aconteceria comigo? Né? O mundo acaba. Então a mesma coisa, ele se coloca no lugar do herói. O adolescente, a criança fala, pô, ele perdeu o pai, pô, meu Deus, isso é terrível. Aí ele vai ter que se reconstruir. Vamos falar um pouco aqui de mangá, porque mangá e HQ é diferente. Me diga você, Juan, Washington, qual a diferença entre HQ e mangá? Rapaz, eu acho que a principal diferença é bem simples. É que de pra trás e o mangá você lê de trás pra frente. E quando eu levava pra escola, né, os mangás que eu comprava, não tinha internet na época, comprava uns mangazinhos. E ficava lendo de trás pra frente. Aí o povo me olhava torto. Esse menino é doido, não sei. Eu faço que era de trás pra frente. Você pega assim e vai lendo de trás pra frente. Você parece um maluco lendo mangá. Muitas características orientais que diferem das ocidentais. Mas de forma geral, ao meu ver, é essa. Um é de frente pra trás e outro de trás pra frente. Assim, dizem assim, o desenvolver do personagem é a mesma, a jornada do herói é a mesma ou muda? Sim, por exemplo, você pega Naruto, tem muita interferência ocidental. Você pega Boku no Hero, até o nome dos próprios personagens tem característica ocidental, tipo All Might, é um nome inglês. Você pega One Piece. One Piece é uma das maiores obras já existentes, porque ele conta a história do mundo, do seu anime, do seu mangá, que já tem quase 20 anos, sei lá. Eu acompanho há 10, mas é desde 95, 96 que tem lançado. Então é assim, tem mangares muito tempo atrás que tem essa característica mais ocidental, mais samurai e tudo mais. Mas esses atuais tem muita interferência da cultura inglesa, dessa cultura ocidental, porque absorve, né? E eu até estava vendo um podcast, o cara falava o seguinte: é uma estratégia dos autores utilizar isso para atrair outro público, vender mais. É a internalização da marca, né? Por isso que muitos títulos hoje em dia eles vêm com um título em inglês, né? É verdade. Mas como é que é? Você gosta muito de mangá, né, Washington? O que é a cultura do mangá? Como é que você chegou a procurar, saber? Então, olha, o primeiro contato que eu tive com o mangá foi através de meu cunhado, que me emprestou um exemplar de um mangá chamado Dark Angel. E confesso que com esse mangá a experiência não foi muito positiva, porque ele chegou num determinado volume e
simplesmente a obra parou. Isso é muito comum lá no Japão. Se um título não faz sucesso, a editora ou dá um prazo para o mangaka. O mangaka é o desenhista do mangá, chamado de mangaka. Então, se a obra não está dando uma audiência legal, eles dão um prazo para ele encerrar essa obra. Então, ele acelera o processo de término do mangá, ou ele simplesmente corta no meio da história. E esse título é um exemplo desse. A história foi cortada no meio e naquela parte que tem como é que eles chamam? Que é a parte que dá reviravolta na história. Que todo mundo queria saber o que iria acontecer depois e simplesmente foi cortada a história. Então foi muito frustrante pra mim essa parte. Mas aí depois, alguns meses depois, com o tempo passando, eu fui comprando outros títulos e fui percebendo que essa questão da história não acabar não era coisa muito comum para o mangá. Pois é, mas eu notei que assim, que o mangá, por exemplo, se o HQ ele tem que resolver tudo em 5 revistas, o mangá ele chega a ter até 300, 200, por aí, mais ou menos isso, de 200, 150, eu fui procurar saber, de uma história, vamos dizer assim que é uma série mais longa, vamos dizer que enquanto o HQ resolve em uma minissérie, podemos dizer então que o mangá seria uma série completa? Seria mais ou menos isso? Sim. Uma boa diferença do mangá pro HQ, principalmente os HQs de super-heróis, é que os HQs eles não têm um final, né? Eles são divididos em arcos, cada arco tem a sua história, com começo, meio e fim, mas assim que termina aquele arco, começa um outro. Tipo, os HQs do Batman, desde a década de 40, que existem. O Super-Homem, a mesma coisa. Já os mangás, não, ele tem uma história um pouco mais enxuta, comparada aos HQs, né? Mas tipo, tem títulos com 100 volumes, por exemplo. E tem títulos com 4, 5 volumes. Sim. Então, sim. A principal questão do HQ é começar uma história e ela ter um meio e um fim. E não ter uma continuação posteriormente, né? Como acontece muito com os HQ de super-heróis. É que o HQ eu acho que é mais enlatado, né? Vamos dizer assim, ele é mais comercialmente, ele é mais rápido. Não só mais rápido, ele é mais fácil, você acompanha mais fácil. A saga da morte do Super-Homem, que é uma das que mais foi vendida nos anos 90, acho que, se eu não me engano, são 4 volumes. Né? O do Fim dos Tempos são 3 volumes que eu comprei, inclusive. Então, são rápidos, realmente uma minissérie mesmo. E no mangá não, no mangá eu notei que assim, tem histórias que, poxa, você pega no começo, o Dragon Ball Z, por exemplo, o Dragon Ball Z ele vem de um mangá, não é isso? Sim, exatamente. E tem todo um desenvolvimento de criança até crescer e por aí vai, né? Sim. Exato. Assim, a produção de um mangá, eu não sei muito como é a produção de um HQ, mas a produção de um mangá ela é muito semanal. Lá no Japão, existem as editoras especializadas só em publicar mangá. Então, elas lançam revistas semanais, geralmente de papel jornal, que é um papel muito barato, justamente para popularizar e baratear, né, o produto. Sim. Então, são exemplares de chegar até 800 páginas, por exemplo. Parece muito aquelas listas telefônicas que a gente tinha antigamente. E dentro desses exemplares, tem várias histórias. Cada história tendo um capítulo, geralmente em torno de 20 páginas. Ou seja, e aí o leitor, toda semana, ele compra esse exemplar e ele consegue acompanhar várias histórias ao mesmo tempo. Por exemplo, o que o Juan falou, One Piece. One Piece ele vem sendo publicado no Japão desde 97, ou seja, já se vão aí 20, 24, 25 anos já de publicação. Toda semana sai um capítulo de em torno de 20 páginas. E assim, não tem previsão de término ainda, porque é uma obra de bastante sucesso no Japão, é uma das mais vendidas no Japão, sem sombra de dúvida, e não tem previsão de término. Que por isso que a maior parte dos mangás vem em preto e branco, acho, por essa questão também da temporalidade, de ter que lançar toda semana, ou é algo diferente, algo mais tradicional, de alguma outra maneira? Então, a questão do mangá ser preto e branco também tem essa questão, mas a questão mais importante é da origem do mangá. O mangá ele surgiu da origem, eu tenho até um nome aqui, Oricon Shohatsu. Oricon Shohatsu, que é teatro de sombras. São aqueles teatros pequenos com fantoches.
que existia muito naquela época. Então começou a se fazer desenhos dessas apresentações de teatro. Foi aí que surgiu o primeiro mangá, começou assim, com desenhos dessas histórias de teatros de fantoche. E esses desenhos eram feitos em preto e branco, porque era na década de 20, isso. Então, desde essa cultura, que ele continua sendo até hoje desenhado em preto e branco. Mas, claro, ser feito em preto e branco agiliza muito mais o trabalho do mangaka do que ser colorido. Mas não necessariamente o mangá ele tem que ser preto e branco. Hoje existem vários mangás coloridos, que são chamados de full color, que eles são mangás completamente coloridos. O pessoal fala muito, né? Poxa, nos quadrinhos o Wolverine é amarelo, no cinema é preto. Pô, por que ele não é amarelo no cinema? Ou porque ele não é preto no quadrinho? Né? Porque o Batman é cinza no quadrinho e porque no filme é preto e vice-versa. Olha, gente, são mídias diferentes, né? Por exemplo, eu tava falando até com o Washington que, olha, o Batman, por exemplo, ele fica no local sombrio. Essa é a história dele. Ele é um homem morcego, né? Ele vive no escuro. Então, Gotham é extremamente escuro. Ele fica em locais escuros, né? Nos becos escuros. Então, o ambiente de fundo tem que ser totalmente preto. Mas se ficar preto ele também, a gente não vê. Então, para se destacar, ele fica cinza, como se ficasse na penumbra, onde ele tá oculto, mas a gente tá vendo ele. A gente entenda que ele tá oculto e tá no local escuro, mas a gente ao mesmo tempo tem toda a total percepção dele. Por isso que o Batman no cinza, num quadrinho, tá muito bom. No cinema, já é outra mídia, de outra forma, e ele tem que ficar de cor preta, fica muito melhor, porque a gente vê que realmente os adversários não vê ele. Ele fica escuro, fica escondido, né? O Wolverine é amarelo porque, primeiro que quadrinho no início é muito mais para criança, né? Então é mais lúdico, né? Você vê, não esqueça que também todo o ambiente tem cores, era mais colorido, eram outros tempos, e é outra mídia, né? Funciona muito bem. O Wolverine amarelo você não acha ridículo, mas ele fazendo no cinema com certeza ficaria muito feio, o Wolverine todo amarelo. Por isso que fica de cor preta. Mídias diferentes, né? E mesmo hoje os quadrinhos mudaram muito. Por exemplo, o Superman ele tem uma cor vermelha mais vinho, azul mais escuro. Os antigos era azul mais claro, vermelho vivo, né? Até os quadrinhos mudam também o estilo, né, Washington? É isso mesmo, André. Inclusive essa diferença de questão de cor tem muito a ver também ao tipo de cor da época de ser desenhado. Algumas tintas eram mais baratas do que outras. Então, muitos HQs eles tinham essa cor justamente por essa questão da tinta. Aí, como hoje essa questão não existe mais, eles foram fazendo algumas modificações na coloração, né, dos personagens, até com o meio de modernização dos personagens também. Sim, sim. Por exemplo, até as roupas mudam, né, com o tempo, né? De acordo com... Nos anos 70, a Mulher Maravilha usava saia, a roupa, o Superman hoje é meio que a roupa dele não é com aquela sunga chamando tanta atenção quanto, né, como no cinema, ele não usa mais sunga, é mais como se fosse uma armadura, porque o tempo muda tudo, no quadrinho e no cinema também, né, que a gente usa os dois, compara sempre os dois, cinema e quadrinho. Mas eu não sei se vocês notaram uma coisa sobre cinema e quadrinho, é que o Homem de Ferro nos quadrinhos não traz tanta empolgação quanto no filme. Eu não sei se vocês notaram isso, né? Já notou? Ô, Nicolás, você que é observador, já notou que o Tony Stark no quadrinho é só um mero coadjuvante? Cara, mas o nome disso é Robert Downey Jr., o ator que interpretou o personagem, deu uma vida, deu um caráter que no quadrinho ele não tem. Ele transformou um personagem secundário em um protagonista cínico, um cara engraçado, um cara que rouba a cena. Eu creio que esse foi o grande ponto de inflexão no personagem. Escolheram um ator certo para a situação correta. Não, isso é exatamente isso mesmo. Foi o ator mesmo. E a gente vê um protagonismo no Homem de Ferro, eu nunca esperei. Quando eu lembro que saiu o filme, que deu um boom, né, até nos quadrinhos depois, tal, por causa do ator. O filme veio com as mídias se casam, né?
O cinema e o quadrinho, né? Até o quadrinho. E os games também, né? E os games também. Heróis nunca costumaram ter jogos bons, bem produzidos, e agora estão tendo. Né? Tem a série Arkham dos jogos do Batman, é um dos melhores, uma das melhores séries em games. Não sei se alguém já teve a chance de jogar, mas tipo, antes da série Arkham de jogos, o jogo de herói tinha 80% de chance de ser mal feito. E os caras mudaram isso também. Verdade. Existe uma nomenclatura chamada transmídia, que é justamente isso, é a exploração do produto em várias mídias. Nos HQs, nos filmes, nos desenhos, bonecos, onde todos juntos complementam. Antigamente a gente tinha, por exemplo, a história era sempre toda contada no HQ. Hoje não, hoje uma parte é contada no HQ, outra parte é contada no filme, outra parte é contada em um desenho que lançam, e aí você necessita consumir todas essas mídias para poder ter uma compreensão melhor do conteúdo, né? Sim. Hoje é impensável você trabalhar uma mídia só, né? Sempre o quadrinho era separado e às vezes não tinha nada a ver, né? Às vezes o cara terceirizava. A Hanna-Barbera, por exemplo, foi terceirizada a história do Super-Homem, que é o Super Amigos na época. Tinha os irmãos gêmeos ativar a era da Hanna-Barbera, não era nem da DC, né? Se juntou e tal. E a DC não tomava conta disso, né? Embora que elas terceirizam, a Fox cuida de uns, tal, como foram o X-Men, a Marvel cuida dos seus filmes diretamente. Mas hoje essas empresas cuidam muito mais diretamente, não só no HQ, não só nos filmes, mas como o Nicolai falou, nos jogos. As três mídias sempre estão lançadas, são bem pensadas. Hoje a Marvel e a DC é muito mais que uma empresa de quadrinho, né? É uma empresa de entretenimento completo, né? Tem as séries também, né? Tem as séries no streaming também. Tanto que a Disney Plus, que é o streaming dono da Marvel, tem estendido a história dos filmes para as séries que eles lançam lá no serviço deles. WandaVision. Já vinha investindo nisso, inclusive, na época da Netflix, quando eles tinham parceria. Mas agora que a Disney, que é a detentora dos direitos da Marvel, tem o próprio streaming, eles estão lançando muita coisa por lá também. Você vê como é que é a coisa, né, sobre os heróis. Quando é que, anos atrás, a gente poderia ter uma história sobre WandaVision? Porque são heróis secundários, né? Os heróis secundários, só tinha o Hulk, Mulher Maravilha, Superman. Hoje tem até os secundários e ainda trabalha a questão psicológica dos personagens de uma forma muito mais profunda, que você se envolve. Cara, é uma coisa rica, né? É uma cultura, né? É uma cultura que enrica, né? Você não é mais aquela coisa assim, é enlatado ainda, mas é uma coisa mais profunda, né? Não é, Austin? É isso mesmo. Agora, essa questão, eu queria deixar uma pergunta para vocês responderem. Essa questão dos super-heróis hoje mais secundários, né? Esse boom de super-heróis terceirizados é questão financeira? Porque, assim, essa questão é muito mais barato você produzir um filme solo, personagem desconhecido, onde você contrata um ator desconhecido para fazer, ou questão de juntar todos os super-heróis, tipo como a Marvel fez agora com os Vingadores, né? É muito mais caro você juntar vários super-heróis em um filme do que fazer um filme solo de um personagem só, né? Onde você tem que contratar apenas um ator mais conhecido para fazer aquele personagem. Eu acho que eles estão abrindo o leque, né? Querendo ou não, é um negócio e eles testam. Então eles vão testar os heróis que não eram tão bem vistos nos quadrinhos, mas que eles veem algum potencial quando colocam em uma estética, numa narrativa de cinema. E quando pega, aí enche os olhos dos executivos e eles já começam a traçar de que maneira vão poder aproveitar isso em um universo estendido, como fizeram com os Vingadores. Deu muito certo com os Vingadores e eles vão continuar tentando e provavelmente vão conseguir, porque já há, inclusive, um burburinho, uma espera por heróis que boa parte das pessoas não sequer conheciam. Acho que tá saindo por esses dias, já saiu o filme Shang-Chi, que eu não diria nem um herói secundário da Marvel, um herói terciário, era quase um figurante, e agora vai sair com status de protagonista do próprio filme e tem tudo para ser um sucesso. É dinheiro, no fim das contas é tudo dinheiro, mas esse interesse tem rendido bons filmes para quem curte o universo. É um seu planejamento, né? Principalmente a Marvel. A Marvel perdia da DC
em vendas de HQ. Hoje, pelo planejamento que a Marvel vem fazendo, heróis até que não era tão forte. Por exemplo, hoje você olhar o Homem de Ferro, sempre perdeu pro Superman em nível de conhecimento. Mas hoje vende tanto quanto o Superman. Então, eu vi heróis que eram secundários, hoje é bem conhecido. O Gavião Arqueiro, esses caras assim que você era só pra fazer número, são conhecidos, e até com atores bem conhecidos. São os atores e os personagens conhecidos. Com a Marvel é planejamento de entretenimento, são tanto que a DC está tentando aprender um pouco com a Marvel, porque ela dominou nos quadrinhos, mas está perdendo hoje no meio de entretenimento. Ela, mesmo tendo os heróis mais populares, não está conseguindo acompanhar o trabalho de entretenimento que a Marvel vem fazendo. Então, pessoal, eu agradeço demais a atenção de vocês. Pô, foi muito bacana, a conversa foi muito boa. Pô, falando sobre quadrinhos, é uma coisa que mexe com a gente, tá dentro da nossa cultura, não tem como negar. Até nas provas tem tirinhas, né, tal, e vem discutindo até por uma questão social, muito importante. Inclusive, tem vários artigos falando sobre quadrinhos. Nicolai, você tem alguma mensagem para falar, pessoal, sobre isso? Agradecer pelo convite, espero ter contribuído um pouco mais do que nada e estamos aí, sorte aí nos próximos, qualquer coisa é só chamar que a gente cola aqui de novo. É o que eu agradeço, Nicolai, foi muito pertinente, falou que não sabia nada aí, botou vários pontos interessantes aí, tá vendo? Não lembro desses pontos todos não, mas... Você vai ver no programa. Você vai inserir na edição. E aí, Juan? E aí, tem alguma despedida? Tem alguma coisa para dizer, pessoal? Eu agradeço por estar presente nesse episódio. É algo que eu gosto bastante, falar sobre quadrinhos, mangá, filmes, essas coisas mais nerd, né? Eu acho que a garotada da minha juventude vai se identificar muito com essa perspectiva. Talvez não essa garotada mais nova, que eu acho que não pegou a imersão que a gente pegou dos quadrinhos, porque no nosso tempo, eu digo assim, era uma febre. Mas eu quero que a gente possa fazer outros episódios nessa mesma linha, discutindo algum episódio, Senhor dos Anéis, análises mais profundas, né, de alguma obra ou outra. Eu já estou me convidando, né, para o próximo episódio. Já sou assim, né? Já estou me convidando e ainda dando ideias de episódio. Mas a gente é assim, a gente viaja nas ideias aí. Não, você não está falando nada de fora não, porque a gente já tinha combinado com você e Lucas, que é outro brother aí de podcast da UF, de a gente falar sobre Harry Potter. Já estou dando aqui ao pessoal aqui falando que nós estamos já combinando aqui para falar do Harry Potter, do livro quanto do filme, falar das duas mídias, assim como fizemos hoje. Falamos de quadrinho, mas estávamos falando não só do quadrinho, mas falando de todas as mídias em volta, em torno do quadrinho, né? Quadrinho, filme, game, é a mesma coisa que vai fazer com o Harry Potter. Então, é mais que convidado, você é de casa. E eu também agradeço aos meus colegas que participaram da discussão, todos contribuíram positivamente, trazendo as abordagens, cada um com sua abordagem individual, cada um com sua experiência. Eu acho que esse papo foi bem bacana. Ok, obrigado, Juan. Mas o Washington que falou muito bem sobre a diferença entre HQ e mangá. Muita gente não sabe, agora sabe qual a diferença, né? Ele que acompanha muito bem os quadrinhos, acompanha principalmente mangá, né? Deu pra ver que ele entende muito bem, ele acompanha. E aí, Washington, tem alguma coisa para falar para pessoal, para despedir? Então, Anderson, eu queria só agradecer a participação por esse podcast, a gravação desse podcast. Foi muito, muito produtivo, foi uma agregação muito boa da questão dos HQs, que eu não conhecia, não fui muito fã de acompanhar, então só queria agradecer mesmo a participação. Nós que agradecemos e a gente discutiu aqui, espero que vocês tenham gostado do programa, tiver a diferença de HQ e mangá, né? Esses que trouxeram também pra gente base, né, de ética e moral, saber o caminho que é o certo e errado, já vinha, né, das fábulas, né, a continuação das fábulas, os princípios do que é ético, o que é moral, o que é correto, qual o caminho correto a seguir. O HQ fez essa mesma influência que as fábulas fazem. Foi muito importante, é muito importante na nossa cultura, estão vendo que fez parte da nossa infância e está fazendo parte da infância de muitos jovens hoje, inclusive, né, do Dia das Crianças. E pelo visto vai durar por um tempo, né? As mídias estão aí mostrando que os heróis estão cada vez mais modernos, mais atuais, né?
mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Obrigado e até a próxima.